Na década de 70, o Brasil vivia sob regime militar. Apenas 2 partidos estavam autorizados a funcionar: a Arena, em favor do governo, e o MDB, na oposição. No Senado Federal se destacavam oradores como Paulo Brossá e Jarbas Passarinho. Nesse cenário dos mais acirrados debates, tomou posse como primeira suplente Eunice Miquiles. E por que a senhora decidiu manter o sobrenome de seu marido, Miquiles? Por alguma, digamos assim, como ele também já era conhecido, já tinha sido prefeito, ou foi uma decisão de ordem particular que não, enfim. Eu já era tão conhecida como Eunice Miquiles, e depois também o seguinte, porque quando eu casei, eu tinha um nome, meu nome era Eunice Mafalda Berger. Não sei onde meu pai estava na cabeça quando me botou o nome de Mafalda. Eu odiava esse nome. Então eu pedi ao juiz, perguntei ao juiz se eu poderia trocar o nome. Ele disse, não, pode sim, então. Quando chegou na hora, mas ele pensou que Mafalda, quer dizer, que Mafalda fosse um sobrenome. É. Quando chegou na hora do casamento, eu disse, eu queria tirar o Mafalda. Ele disse, não, Mafalda só não pode, é seu prenome, não pode. Então pode tirar o Berger, que era o meu nome. Eu nunca tinha casado, né? Então tira o Berger. Então eu já não era mais Eunice Berger. Eu era Eunice Miquiles. E aquilo já estava tão... Meus filhos eram Miquiles e tal. Então eu achei que... Tanto que hoje, já no meu segundo casamento, meu nome é Eunice Miquiles Malte. Senadora, como é que foi a sua atuação? Como é que foi o começo na política propriamente dita, como deputada estadual? O que a senhora que tinha o sonho de fazer alguma coisa pelos outros? Isso foi realizado, digamos? Não, a senhora nesse conseguiu fazer aspecto alguma foi coisa? uma grande decepção, porque você se imagina consertando o mundo, né? Estando lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. E você vê tantos obstáculos na sua frente, é tão difícil, os interesses são tão conflitantes muitas vezes, e na verdade não tem dinheiro. Você sempre se depara com... Os projetos que eu fazia, vamos dizer, de assistência social, ficavam anos nas secretarias, é aquela história que vocês conhecem, né? Você vai, tenta e vai, enfim, quer dizer, eu consegui fazer muito pouco, mas tinha, vamos dizer, já a prerrogativa de abrir portas, isso já era muito bom. De poder falar com o governador a qualquer hora, com o secretário a qualquer hora. Isso, então, agora, a minha grande perspectiva era, mas se um dia eu pudesse ir para a Secretaria de Serviços Sociais, aí sim, aí eu seria capaz de fazer tudo aquilo que eu quero. Tanto que quando me convidaram para ser candidata ao Senado, que era uma coisa absurda, eu pensava, eu não vou ganhar, mas provavelmente eu possa ir para uma Secretaria de Serviços Sociais, que era, vamos dizer, aquilo que realmente eu desejava. A senhora se considerava uma pessoa de direita, de centro-esquerda, de centro-direita? Como é que naquele momento de sua vida a senhora se posicionava? Eu não sei nem se eu me catalogava numa dessas posições. Eu era uma pessoa, vamos dizer, cristã, com objetivos, ideais de ajudar o meu Estado, o meu próximo, a situação da mulher. Não sei se eu me classificaria como direita e esquerda. Eu vou dizer que eu era do centro, talvez me coubesse melhor aí, não sei. Mas eu não tinha muito essa preocupação de me classificar numa dessas posições. Pela Constituição Imperial, os príncipes regentes eram também senadores. Assim, a primeira senadora da história do Brasil foi a princesa Isabel, responsável pela Lei Áurea. Para as mulheres brasileiras comuns, participar do parlamento era simplesmente impensável. Na Galeria das Senadoras da República, hoje já são mais de 30 retratos, mas a primeira de todas foi Eunice Miquiles. Como é que foi chegar a Brasília, chegar no Senado, aquele monte de homem, aquele clube masculino fechado, tão antigo, né? Tão fechado? Veja, eu estava muito feliz na secretaria, se bem que logo me dei conta de que não tinha, nós estávamos fazendo assistência social para nós próprios, porque não tinha dinheiro para nada, né? Então esse foi o primeiro susto na secretaria. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, vou fazer agora, cadê? Não tinha dinheiro. Bom, mas de qualquer forma eu estava ali onde eu desejava, eu estava feliz. Quem era o governador?
José Lindoso. José Lindoso. José Lindoso. Então eu estava muito feliz ali. Quando acontece do senador morrer, eu digo, e agora? A lei eleitoral daquela época previa o instituto da sublegenda, na verdade um artifício criado pelo regime para garantir a maioria no Congresso. Para o Senado, cada partido podia lançar mais de um candidato. Os votos eram somados. O primeiro do partido com maior número de votos assumia. Assim, Eunice Miquiles ajudou a eleger João Bosco e foi declarada a primeira suplente. Com a morte do titular, 3 meses após a posse, ela se transformou na primeira senadora da República. Então, é claro que foi um misto assim de tristeza. Ele era meu amigo, gente, uma pessoa muito importante no Amazonas e tal. Triste por deixar aquela posição que eu havia alcançado, que eu achava que era o meu lugar, mas ao mesmo tempo, poxa, era ser a primeira senadora do Brasil, era alguma coisa assim, não é? Mas o pavor, o que eu vou fazer lá? Quando eu via Paulo Brossard, Álvaro Passarinho, sabe, enfim, aquelas pessoas tão importantes, eu disse, o que eu vou fazer lá? Então, confesso que eu cheguei com muito medo, cheguei apavorada. E agora, a recepção foi muito simpática, claro, né? Era a primeira mulher, enfim, flores, poesia, assim, muito simpática. Encontra-se na casa a senhora Eunice Miquiles, representante do Estado do Amazonas, e eu convido os senadores para trazerem até a mesa para o compromisso de praxe. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A primeira pessoa que me entrevistou, eu ainda não tinha assumido, eu ainda era secretária, tinha vindo para um congresso, e o jornalista gentilmente me disse, a senhora não é nem burra nem feia. Muito gentilmente. Muito gentilmente. Eu sei que o momento da posse foi muito emocionante. Estavam os políticos do Amazonas, estava a minha família. O fato de penetrar, de adentrar, de invadir aquele recinto aquele santuário masculino, dava assim, sabe, um frio, assim, você dizer, poxa, que coisa fantástica. Na hora do juramento, com o Luiz Guimarães, não era não, quem era o presidente? Viana Filho, Luiz Viana Filho. Luiz Viana Filho. Foi uma recepção maravilhosa. Não deixava de ser discriminatória. De um lado, quer dizer, simpático, mas era discriminação. Nunca um senador havia sido recebido dessa forma. E eu percebi muito cedo o seguinte, que eu estava sendo recebida como, vamos dizer, como a dama, como a senhora, não como colega. Não como colega. Era para ficar ali bonitinha e tal, mas nada de estar se metendo muito nas coisas. Então esse também foi um caminho de descobrir o caminho das pedras, né, pelos meus esforços, porque ninguém estava dando colher de chá para ninguém, não. Apesar desses gestos assim de simpatia, elegantes, a senhora sentiu dificuldades, barreiras concretas assim? Esses gestos eram para a senhora, para a dama que estava chegando. Não era para a política? Não era para a política, não era para a colega. Eu me lembro de uma vez, um episódio interessante. Claro que a imprensa cobrava, todo mundo cobrava muito que eu estivesse sempre muito arrumada. Então isso me obrigava a ir cabeleireiro, e corre para cá, corre para lá e tal. E um dia eu chego atrasada para uma votação importante. E o senador Derzi. Saldanha Derzi. Com o dedo assim. A senhora não faça mais isso. A senhora nos fez perder uma votação importante. Nunca mais chega atrasada. Eu fiquei meio assustada, fiquei ali. E um senador, Guiomar, do Acre, José Guiomar, levantou de lá, coitadinho, já bem velhinho, né? Chegou e disse, minha filha, não deixe ele fazer isso com a senhora. A senhora é tão senadora quanto ele. Aí eu digo, mas não é mesmo que eu sou senadora como ele, né? Quer dizer, aí eu tomei posição. De uma outra vez que ele ensinou, eu digo, pera, eu sei meus deveres. Aí, quer dizer, sabe? Então era essa história, ainda o homem predominando.
E é tão cultural a nossa posição de submissão que eu achei que tinha que ficar quietinha e obedecer. De repente eu digo, não, peraí, não é por aí, eu não estou defendendo todos os interesses e a promoção da mulher, então pera lá. Eu tinha uma bandeira muito forte, que era o planejamento familiar. Porque eu tinha vivido no interior do Amazonas, na fazenda, e tinha visto coisas terríveis. Mulheres morrerem de parto, partos feitos, assim, sabe, de maneira de cortar o períneo com um pedaço de caco de vidro. Então eu tinha, e mulheres que tinham aqueles filhos não porque quisessem, porque não sabiam como não tê-los. Então essa é uma coisa muito importante para mim. Eu lutei muito por isso, muito. Era talvez a minha bandeira mais, não diria a principal, mas era aquilo que mais me incomodava, era isso que eu queria mudar. Eu queria mudar essa questão. Então trabalhei muito nessa questão, também na promoção da mulher. Agora, tinha um fato interessante, pelas feministas, eu era considerada muito light. E os homens me consideravam feminista, então eu ficava assim, apanhando dos dois lados. A senhora falou que a sua preocupação principal era a questão do planejamento familiar. Na área do planejamento familiar, o que a senhora... Qual foi a iniciativa? Qual foi a sua atuação nessa área? Eu achava o seguinte, que o Estado tinha obrigação não só de prover os meios, mas de instruir a ação pedagógica. A mulher tinha que saber, primeiro, o direito dela de ter os filhos que desejasse. Segundo, como fazer isso. Porque hoje é uma coisa tão corriqueira, todo mundo sabe, não é? Então, na época não era. Na época não era. Quer dizer, as mulheres tinham 10, 12, 15 filhos, até 20 filhos. Se acabavam tendo filhos. Quer dizer, porque não sabiam como evitar. E ainda tinha, vamos dizer, a oposição da igreja, enfim, tinha toda essa questão também. Então entrava tudo isso. E eu lutava muito para que isso entrasse, vamos dizer, nas leis, que o Estado fosse obrigado a dar condições à mulher, não só condições de conhecimento, como as condições práticas do que ela precisasse para fazer isso. Sempre fui contra o aborto. Eu acho que o planejamento familiar é que tinha que ser desenvolvido para que se evitasse exatamente a necessidade de um aborto. Daqui a pouco, testemunha de fatos importantes da história recente do nosso país, a senadora Eunice Miquiles marcou posição na defesa do planejamento familiar e nas lutas pelos direitos da mulher na sociedade brasileira. Histórias Contadas volta já.